Eu queria a sua atenção, porque a gente está falando desse caso aqui desde segunda-feira, quando ninguém da imprensa estava falando desse caso, a gente estava falando, né? O desaparecimento do garoto Vinícius em São Luís do Paraitinga, e que infelizmente depois se confirmou a morte do Vinícius. O corpo dele foi encontrado no rio Paraitinga. Até cartazes a família espalhou por São Luís, né, tentando encontrar o Vinícius com vida, mas infelizmente foi encontrado apenas o corpo no rio e a família quer justiça, pois acredita que ele tenha sido jogado por criminosos, porque quem joga uma pessoa no rio Paraitinga na madrugada é um criminoso. Teria sido jogado por criminosos no rio Paraitinga. É um rio caudaloso, com correnteza forte, né? Infelizmente, ele não conseguiu sair e morreu afogado. E a gente vai trazer no Brasil Urgente Vale de hoje o luto da família, principalmente da mãe do Vinícius, a Gislene Rodrigues, que é assistente social, ela atua em Taubaté e está vivendo esse drama com a morte do filho de apenas 18 anos. O corpo do Vinícius Rodrigues foi encontrado ontem, né, ainda de manhã, no rio Paraitinga, e foi enterrado hoje de manhã em Taubaté, inclusive sem velório, que o estado do corpo, essa é a informação que eu tenho, não teria permitido que o velório acontecesse por horas, né? O corpo já tinha um certo estado de decomposição. A família está revoltada, porque a família alega que Vinícius foi agredido e jogado dentro do rio na madrugada de domingo. Ele que foi a São Luís curtir o pré-carnaval, o Festival de Marchinhas, um dos mais tradicionais do país, que acontece há 40 anos em São Luís, e que no final terminou com essa tragédia, terminou com essa morte. Uma história triste demais. A gente mandou para Taubaté o repórter Luiz Eugênio Silva. Ele está ao vivo comigo. E está na casa do Vinícius, tá? Coloca um exclusivo aí na tela, porque o Luiz Eugênio tem tela cheia para falar do drama da família. Pois não, Luiz Eugênio, boa tarde para você. Boa tarde para você também, Nicolino, também a todos que nos acompanham no Brasil Urgente Vale. Uma história que tomou fim de semana aqui na nossa região e continua tendo repercussão, infelizmente, mesmo após... Eugênio, a gente só vai acertar o seu áudio, que a turma aqui deu uma rodada de lâmpada agora. Acerta o áudio do Eugênio, que eu quero o áudio limpo e perfeito, para que o Luiz Eugênio Silva possa contar esse drama, né? O Luiz Eugênio tem todo o tempo do programa que ele quiser para falar dessa história, mas para ter todo o tempo do programa tem que acertar, ligar o microfone, tem que ligar tudo aí, porque senão o povo de casa não consegue entender, né? Luiz Eugênio está na casa da família, que gentilmente abriu as portas para a Band e para o Brasil Urgente Vale, passando por essa agonia. A família está passando por essa agonia, porque primeiro era o desespero do desaparecimento e depois a agonia do encontro desse jovem, tinha a vida inteira pela frente, apenas 18 anos, ele ia para o Exército esse ano servir, o serviço militar obrigatório, e infelizmente perdeu a vida nas águas do rio Paraitinga. Divide o Luiz Eugênio comigo aqui de novo, Gonzaga, por favor. Agora sim, Luiz Eugênio, com áudio perfeito, você tem todo o tempo que você precisar para mostrar a realidade dos fatos, o drama que essa família vive com a morte do Vinícius. Aliás, deixe o nosso abraço à família e os nossos mais sinceros sentimentos. Pois não, Luiz Eugênio, boa tarde, agora sim. Boa tarde novamente, Nicolini, e também a todos que nos acompanham no Brasil Urgente Vale. Eles estão acompanhando também o programa aqui através das redes sociais, da TV também, então eles já receberam os seus cumprimentos aí, as suas condolências a respeito do Vinícius, Nicolini. Então, esse caso, como eu estava falando, ele tem repercussões mesmo após terem encontrado o corpo desse jovem, porque a família busca justiça. A família acredita que a polícia poderia ter agido de outra forma e também a própria administração municipal na ajuda a buscar esse rapaz quando ele ainda estava desaparecido. Isso é o que a família alega.
Vou mostrar rapidamente aqui um panorama, Nicolini, para você ver a quantidade de pessoas que tem aqui na casa. Vamos recuperar o sinal do Eugênio, tá a família toda lá e o Eugênio transmite ao vivo por internet, né? Por celular, por internet. Vamos ver a melhor posição para o Eugênio poder contar essa história. Já voltou o Eugênio? Pois não. Luiz Eugênio, você. Bora. Sigo, Nicolini. Já deu para ver a quantidade de pessoas que estão aqui. 5 pessoas moram na casa, mas há pelo menos 20 pessoas aqui, porque mesmo antes de terem encontrado o Vinícius, a família veio da capital paulista para ajudar a procurar por ele. Inclusive, um dos primos, que foi para quem o Vinícius ligou quando ele se sentiu ameaçado, a última ligação que ele fez para a família, esse primo também está aqui. É bom lembrar que a família toda é da capital paulista. Eles moravam lá até 5 anos atrás, quando se mudaram para Taubaté, quando a mãe do Vinícius passou em um concurso público aqui na cidade e se mudou para Taubaté junto com a família toda. Tem uma história muito bonita que envolve o Vinícius, o irmão dele também, e a gente vai contar tudo isso. Primeiro vou trazer aqui a Gislene, que está aqui comigo, ela é a mãe do Vinícius. Ela, inclusive, é bom a gente lembrar, né? Ela está sob efeito de remédios, né, Gislene? Exato. Porque o coração da mãe nesse momento, né, Nicolini? A gente não consegue nem imaginar a dor que ela está passando nesse momento. Gislene, primeiro, conta como foi a partir do momento em que você recebeu a notícia de que o Vinícius não voltou para casa. Como foi o início dessas buscas? Tá. Eu estava acompanhando aqui, tem câmeras na minha casa, e eu vi que ele não estava aqui dentro da casa a partir de 2 horas da manhã. Então, 2 horas da manhã eu começo a mandar mensagem para ele, mas eu achei que tivesse dormido na casa de algum amigo e não chega a mensagem no celular dele mais. Vou te interromper rapidamente só para explicar algo aqui, Nicoline. Ela fala das câmeras e que não estava aqui porque a Gislene também estava na capital paulista e através das câmeras ela viu que o filho não tinha chegado em casa. E ainda de madrugada ela começou a procurar por ele através do telefone. É isso mesmo, né? Pode continuar. Exatamente. E aí, só que eu não tinha informação que ele estava desaparecido. Como ele estava com o Bruno em São Luís do Paraitinga, que Bruno era o colega, que ele ficou de voltar para Taubaté com esse colega, eu não fiquei sabendo. Então, após o almoço, eu obtenho a informação de que ele estava desaparecido em São Luís do Paraitinga. E daí eu começo a busca, eu já saio de São Paulo direto para São Luís do Paraitinga. Só que antes eu ligo para minhas amigas, que são assistentes sociais aqui em Taubaté também, pedindo ajuda. Inclusive, uma das assistentes sociais havia já trabalhado como servidora lá em São Luís do Paraitinga. E aí ela chega primeiro no local do que eu. Ela já vai na frente com o carro e começa a realizar as buscas pela Santa Casa, ali pelo centro, e a gente começa todo esse processo de busca. E a minha família já vem de São Paulo comigo, na tentativa da gente localizar o Vinícius, mas acreditando o coração apertado, acreditando que talvez tivesse acabado a bateria do celular dele e que a gente fosse encontrar ele ali no município de São Luís do Paraitinga. Como vocês não encontraram ele com as buscas próprias que vocês fizeram, qual foi o primeiro passo? Procurar a polícia já estava sabendo do desaparecimento ou vocês procuraram nesse momento? Assim que eu cheguei lá, a minha amiga que tinha ido na frente já tinha acionado a polícia, né? Eles já estavam aguardando a gente lá na praça, informaram que não havia acontecido nenhuma ocorrência de briga, nada que tinha ocorrido algumas discussões, mas nada muito sério, que gerou alguma ocorrência, boletim de ocorrência lá no município. Então, a gente começa a buscar pela cidade, só que quando começa a escurecer, a cidade fica muito vazia. E aí a gente sobe para Taubaté e eu venho até a JK para fazer o boletim de ocorrência de desaparecimento do meu filho. Perfeito. Aí nisso a família já estava ajudando nas buscas, né? Quando a senhora procurou essas autoridades, qual foi a resposta que a senhora teve, tanto da polícia ou até mesmo da administração da cidade? Olha, a resposta que eu tive da polícia é que não tinha possibilidade do meu filho ter sido jogado no rio, né? Não havia essa possibilidade, que não tinha tido nenhuma ocorrência nesse sentido, porque a população, a gente ficou batendo de porta em porta, a gente tem vídeo, a minha família entrando dentro do rio para tentar localizar ali nas margens alguma coisa que talvez tivessem jogado ele
na margem ali do rio. Então, a gente ficou nesse processo de busca, tentando localizar. Só que a gente não localizava ele. E a angústia, cada dia que passava, a gente nessas buscas entrando em trilhas, a gente ficava mais angustiado, né? Era essa a nossa angústia. Então, a princípio, a polícia disse que não havia essa possibilidade. Referente à prefeitura, eu procurei lá o prefeito da cidade, chorando muito, pedindo para ele que ele tivesse empatia com a minha família. Nós estávamos em mais de 20 pessoas, como vocês viram aqui, né? Pedindo para que ele deixasse ver as imagens, porque eu sabia que eu não poderia ter essas imagens comigo por conta da questão de que tinha outras pessoas envolvidas e eu queria só localizar onde estava meu filho, porque eu precisava do norte. As pessoas, a população estava informando, olha, ocorreu uma briga e jogaram um garoto no rio. A população falava para a gente, mandava mensagem, inclusive eu tenho alguns áudios aqui, elas falando, né, que passaram os caras dizendo que fariam um acerto de um garoto no rio. Então, eles me mandavam mensagem o tempo inteiro e eu ia repassando para a polícia essas informações, mas eles falavam que não tinha essa possibilidade, né? E aquilo ia me deixando muito angustiada. Então, a gente foi para Ubatuba, eu fui na Santa Casa, na delegacia de Ubatuba, a gente começa a percorrer todo ali o vale, o litoral, tentando encontrar o Vinícius. Mas a gente não conseguia obter sucesso, porque o Vinícius estava em São Luís do Paraitinga. Em um determinado momento, a polícia ela vai lá e fala que viram que tem uma testemunha em Taubaté, num hospital, num barzinho chamado La Gruta, e aí a gente corre para esse bar na esperança de falar, ele está vivo, ele está bem, a gente vai conseguir achar o Vinícius. E aí a gente chega no La Gruta, eles apresentam as imagens para a gente da noite e do horário que a testemunha havia mencionado que viu o Vinícius lá. E aí o Vinícius não entrou no bar. A gente acompanha um tempão todas as imagens e aí eu fui recebida pelo delegado aqui do DEIC, né, que fala que vai direcionar o caso novamente para São Luís do Paraitinga, para que essas investigações continuem por lá, porque devido aos relatos, havia indícios que ele deveria estar por lá, por São Luís do Paraitinga. Então, a gente começa todo esse processo de muita angústia e fica indo e vindo. E o que eu sinto das autoridades é que eles não estavam junto com a gente nas buscas, sabe? A gente estava sozinho nas trilhas, a gente não sentiu um acolhimento, sabe? A gente não sentiu que a polícia, que a prefeitura estava ali junto com a gente. Aí não sentiu que as pessoas se importavam. Não sentimos que eles estavam ali com a gente e a gente fazendo, a gente falava, a gente só vai descer daqui quando a gente achar o Vinícius. A gente só vai sair daqui numa angústia, num processo, quando a gente achar ele. Todos os dias a gente subia muito cedo, 5 horas da manhã, descia meia-noite. Era um desespero muito grande, assim, né? E a equipe de assistência social de lá foram muito solícitos com a gente, levaram chá, bolacha para a gente, mas assim, o que eu digo em relação à prefeitura é que não teve empatia comigo, não tiveram, não tive um acolhimento por parte da autoridade como eu precisava. Eu só queria um norte, eu só precisava falar assim, olha, seu filho ele saiu com essa pessoa, seu filho teve a briga, se ocorreu realmente alguma briga, foi com essa outra pessoa. Então, tudo para a gente ainda está muito uma incógnita, assim, a gente não sabe o que aconteceu. A gente quer justiça. E assim, eu fiz uma promessa para mim mesma hoje, quando eu estava enterrando o corpo do meu filho, né? Porque a gente não teve direito de fazer um velório. A minha família teve 10 minutos para enterrar o corpo e se despedir. Foi esse momento assim muito doloroso. A minha família toda de São Paulo vindo para cá e foi o período que a gente teve para fazer, porque a gente, talvez as equipes de busca tivessem ouvido a população falando, olha, tem um garoto que foi jogado no rio,
teve uma pessoa que foi e tivesse iniciado as buscas antes, talvez o corpo teria sido achado bem desde o início, né? E vocês poderiam ter um momento, mais tempo para se despedir. Exatamente. A gente teria mais tempo para se despedir. E aí a pergunta que eu faço, hoje a gente inicia um processo, né? O doutor Fábio Bonafé, ele vai iniciar um processo aí criminal para me auxiliar nesse momento, né? E compreender o que realmente está acontecendo, quais são o que tem aí de investigação sobre esse possível aí assassinato, conforme a população relata para a gente por meio dos áudios, das informações que a gente recebe, que ele foi jogado no rio, né? A gente busca por justiça e aí vai entrar com pedido para saber quantos seguranças tinha num evento como esse, porque as informações que a população me passa também é que não tinha policiamento suficiente, não havia seguranças suficientes, que ocorreram um espancamento na Praça do Centro ali, de um garoto, que eu não sei se é o meu filho, se não é, mas que ocorreu uma confusão, que ocorreram outras confusões em outras localidades, inclusive na rua ali lateral do rio. Eu não sei se o senhor foi até lá, mas o rio ele é muito pequenininho ali, até uma criança consegue pular. Então, para fazer um evento como esse, receber tantas pessoas, né, de fora e a própria população de lá mesmo, não deveria ter um patrulhamento? Será que tinha um patrulhamento naquela rua do Rio, perto do Rio, onde possivelmente as pessoas dizem que o meu filho foi arremessado lá? Essa é a minha pergunta. Nós estamos também próximo de um carnaval que vai acontecer lá muito grande, né? Será? E hoje eu me colocando aqui, porque hoje eu enterrei o meu filho, né? Eu acho que eu pergunto para as pessoas, será que os pais estarão seguros de encaminhar os filhos para esse lugar, né? Porque eu já fiz uma pesquisa o ano passado, duas pessoas morreram naquele rio. Hoje, esse ano, que foi uma pré-marchinha de carnaval, não era um evento nem tão grande, mas o meu filho morreu em São Luís Paraitinga e a gente quer saber justiça, né? Mas eu pergunto, será que os pais terão confiança de encaminhar os filhos para lá? Porque eu não gostaria que ninguém sentisse a dor que eu estou sentindo, a dor que a minha família está sentindo nesse momento, tudo que a gente está passando, toda a angústia, todo o sofrimento. Esses 5 dias para a gente foi uma eternidade, ninguém dormiu, a gente passou noites em claros, buscando incansavelmente, porque a gente precisava achar ele, e a gente sabia que o tempo era crucial para a gente poder conseguir achar ele com vida. Então a minha pergunta hoje é essa, e eu desejo muito que isso não fique esquecido. Eu gostaria que as autoridades de São Luís Paraitinga fossem cobradas por essa situação, e eu gostaria muito que, se ocorrer, né, festivais, que a prefeitura, que as autoridades de lá tenham esse cuidado para que outra mãe não sinta essa dor que hoje a minha família e que eu estou sentindo, de ter que enterrar um jovem, um garoto cheio de sonhos, né, que agora estava fazendo parte do alistamento, que ia servir o exército e que ia ficar internado lá a partir do dia 2, que tinha sonhos, que tinha projetos, que tinha acabado de iniciar a entrada para tirar a CNH dele, porque ele estava cheio de sonhos, e ele foi interrompido, os sonhos dele, brutalmente, de uma forma que a gente não consegue entender, a gente não consegue explicar, e a angústia fica de cada um de nós, querendo justiça pelo que aconteceu. Dona Gislene, ela até se emociona nesse momento, né, Nicoline, com toda a razão do mundo. Dona Gislene, eu vou pedir para a gente ir um pouquinho mais para trás aqui, que eu vou chamar uma outra pessoa para falar conosco. Nicoline, o último contato que ele fez com a família, que o Vinícius fez com a família, ele ligou para a família afirmando que havia alguém perseguindo ele perto do rio. Ele ligou para os parentes porque ele sabia que a mãe estava em São Paulo também com os parentes, e esse parente para quem ele ligou também está aqui. É o Jonathan. Jonathan, conta pra gente, quando ele ligou para você, o que ele falou? Ele falou para mim que estavam embaçando nele devido ao cortar de giro de moto. Aí nesse momento eu pergunto para ele com quem ele estava. Ele falou que estava com um amigo dele, Bruno. Eu falei, com quem você está brigando? Ele falou dos meninos da cidade. Eu pedi para falar com o Bruno tinha saído. Pedi para falar com os rapazes. Nessa hora, um momento, a ligação cai. Nós tenta retornar a ligação,
só que não chama mais. Eu mando uma mensagem, não chega a mensagem, daí nós perdemos contato com o Vinícius. Ele estava falando com você no momento em que vocês perderam o contato com ele. Tentaram ligar novamente, mandar mensagem, ele não respondeu mais. Não respondeu mais, não teve mais retorno. A mensagem não enviou, o celular não chamava mais, tentamos ligar normal e nada. Por volta de que horas isso aconteceu? Por volta das 00:59 até 1h da as manhã. 1h15, até as 1h15. O último contato dele foi até 1h14. 1h15 eu retornei e não consegui mais contato com ele. E desde então vocês ligaram para ele, tentaram? Ligamos, tentamos enviar mensagem, nada. Muito obrigado, Jonathan. Obrigado pela atenção. Vou chamar a dona Gislene aqui de volta. Eu estava falando dessa história bonita que ele tem, Nicoline, com o irmão dele. Ele é o irmão do meio, o Vinícius, né? Ele tem um irmão mais velho, pouco mais velho. O Vinícius tinha 18 anos, o irmão mais velho dele tem 20 e o menorzinho tem quantos? Tem 7. 7 anos. Esse irmão mais velho do Vinícius, ele tem um problema de saúde, ele está enfrentando um quadro de leucemia. A família teve, no caso, o Vinícius, com o intuito de que ele pudesse talvez ser o doador de medula do próprio irmão. Isso acabou não acontecendo, infelizmente não houve essa compatibilidade, mas de qualquer jeito o Vinícius se tornou um tipo de cura para a casa toda. Um rapaz animado, alegre, tem umas imagens que a gente fez aqui, Nicoline, mostrando o quarto dele. Ele tinha acabado de se formar, tem a camisa de formatura dele no ensino médio, não tinha tirado a habilitação ainda, como ela falou, e ele foi para São Luís do Paraitinga de carona de moto com um amigo, né? Até porque essa história que o Jonathan contou pra gente de cortar giro é quando o pessoal acelera a moto, né, Nico? Ele faz aquele barulho de moto, não fazia nem tanto sentido porque ele não estava pilotando essa moto, né? E conta pra gente agora um pouquinho dessa história de como o Vinícius entrou na vida da família toda. O Vinícius, o irmão dele, a gente descobriu que tinha leucemia mieloide crônica com 1 ano de idade, né? E se inicia um tratamento oncológico e uma busca por um doador de medula óssea para que fosse compatível com o irmão. Então, eu engravidei e aí, para meu parto, eles escolheram do cordão umbilical o sangue para que fosse compatível ele ser doador do irmão. Infelizmente, ele não foi compatível do irmão, a compatibilidade passou para outra pessoa que estava aguardando na fila, mas o Vinícius, ele sempre trouxe muita alegria, muito amor, ele era um garoto muito calmo, muito tranquilo. A gente tem vídeo na festa, ele dançando, ele era um menino muito respeitoso, assim. Eu fico me perguntando nesse momento, o que fez um ser humano fazer isso com meu filho, acabar com um sonho, sabe? Com tudo que ele tinha naquele momento, daquela forma, sabe? Eu não sei, a gente quer entender, a gente quer justiça, a gente quer compreender o que realmente aconteceu, qual foi o fato, por que fizeram isso, né? O que foi feito, o que aconteceu naquela noite em São Luís do Paraitinga, porque para a gente não está claro, para a gente está tudo muito complicado, a gente não consegue compreender várias questões de todo o processo de investigação. Então, a gente quer compreender isso e quer, sim, responsabilizar quem são as pessoas aí que fizeram alguma coisa com o Vinícius. A gente também quer responsabilizar a prefeitura que fez um evento como esse, né, sem nenhuma estrutura para receber tantas pessoas como tinha lá naquele evento. Perfeito. E a gente falou agora também a respeito da história do Vinícius, né? Uma pergunta que a gente teve que fazer, né, Nicoline? Porque foi dito, como a mãe falou, que algumas testemunhas falaram que haveria um acerto de contas, né? Isso faz pensar qual poderia ser até a história do próprio Vinícius, que acerto de contas poderia ser esse. Então a gente teve que fazer essa pergunta até um pouco desagradável nesse momento, se ele tinha algum tipo de envolvimento, tráfico de drogas. Pelo contrário, Nicoline, ele era do esporte, era um garoto que praticava artes marciais. Tem as luvas dele aqui, que ele praticava Muay Thai, medalhas de futebol, que ele jogava bola, e iria entrar agora também no CAVEX, né? No Exército. Então ele tinha muitos sonhos e ele tinha muitas atividades e todas corretas. Então só fica a boa lembrança agora e o pedido de justiça. Exatamente, né? A gente gostaria que a justiça fosse feita, a gente pede que a imprensa nos ajude aí, né, nessa investigação que vai acontecer, né? Acompanhe aí para poder tentar nos auxiliar, porque a gente sabe a importância da imprensa, né? Da mídia nesse momento, para que a gente consiga aí chegar
nos responsáveis que fizeram isso com Vinícius. A gente vai fazer de tudo que a gente puder para esclarecer esse caso, né, Nicolini? Porque o Vale do Paraíba inteiro está acompanhando também a história da dona Gislene e a história do Vinícius. Volto com você, Nicolini. Perfeito, perfeito. Olha, agradeço a família. Que história, essa história da doença do outro irmão. É uma história realmente comovente e é preciso respostas às perguntas que ficaram no ar. A gente soube hoje um pouco mais da vida do Vinícius, de quem era o Vinícius, né? A gente pôde mostrar aqui a dor da mãe, né? Uma dor que não sara, que vai amenizar, mas não sara nunca, né? Agora, as autoridades precisam trazer respostas objetivas e esse é o nosso papel, de cobrar das autoridades respostas pela morte de um garoto que tinha a vida inteira pela frente e que foi jogado nas águas do rio Paraitinga. A gente recebeu aqui uma nota da Prefeitura de São Luís, falando que a Prefeitura da Estância Turística de São Luís, após a notícia do desaparecimento do jovem Vinícius Rodrigues da Costa, prontificou-se imediatamente em fornecer as imagens à PM e à Polícia Civil, a quem compete a realização das investigações. A Prefeitura foi solidária, colocando à disposição da família uma assistente social desde a segunda-feira. A família também recebeu as imagens das câmeras que haviam disponíveis, segundo a Prefeitura, com o escopo de contribuir com as buscas. A Defesa Civil Municipal encontrou na manhã de ontem, nas águas do rio Paraitinga, o corpo do jovem Vinícius e todas as providências legais foram tomadas. O caso, meu querido Luiz Eugênio, deve ser cuidado pela delegacia de Taubaté. São Luís faz parte da delegacia seccional da cidade de Taubaté e é o que a gente espera que aconteça, que a polícia realmente vá atrás para dar resposta não só para a dona Gislaine, não só para a família que está aí destruída com essa tragédia, mas para toda a sociedade que paga impostos e que exige resposta das autoridades que recebem salários que vêm dos impostos pagos pela população. Luiz Eugênio, a gente não teve até agora mais nenhum passo por parte da polícia. É isso, né? Para fechar sua participação desse caso, a gente também aguarda agora uma resposta da polícia, né, Luiz Eugênio? Pois não. Exatamente, Nicolini. É bom lembrar que após o encontro desse corpo, a partir do momento em que ele foi encontrado, ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal já de Taubaté, onde exames foram realizados para tentar descobrir a causa da morte. Descobrir, inclusive, eu peço até desculpa para a dona Gislaine para usar as palavras aqui, para saber se ele já estava sem vida no momento em que caiu no rio ou se ele morreu por causa desse afogamento. Nicolini, todos esses exames aí vão ajudar a polícia a chegar, né, nos detalhes que podem esclarecer a morte do Vinícius, né? Não foi dito ainda uma informação oficial que aponte se de fato ele foi jogado no rio, mas as informações que foram colhidas pela família podem apontar que isso pode ter acontecido, ou se foi algum tipo de acidente, se ele pode ter caído também. Tudo é levado em consideração pela polícia, mas esses depoimentos realmente são muito valiosos para a investigação. Até o momento, o caso ainda está sendo investigado sob certo sigilo. A família teve acesso às imagens, conseguiu ver o momento em que Vinícius passou de moto na cidade. Em alguns momentos, essas imagens não podem ser cedidas à mídia até o momento. Eles passaram para a dona Gislaine apenas como uma forma de acalmá-la, né, para que ela pudesse ver que realmente algo estava sendo feito e que era o filho dela de fato que estava na moto passando ali. Isso para ajudar a família também, que estava toda na cidade, até para Ubatuba, como ela falou, eles rodaram a região em busca do jovem. Então as informações estão sendo tratadas sob sigilo. O que pode ser trazido para a família está sendo trazido, mas por enquanto, Nicolini, ainda não há respostas a respeito do desaparecimento, infelizmente, da morte do Vinícius. Mais uma vez, Luiz Eugênio, agradeça a Gislaine em nome do Grupo Bandeirantes. A gente sabe da dor, sabe da dificuldade, mas nós temos que cumprir esse papel de informar, de questionar, de entender, de saber. E agradeço ela que abriu gentilmente as portas da casa para você, que representa o Grupo Band aí. E eu, em nome de todo o grupo, agradeço essa atenção, esse carinho da família também com a Band, que respeita e tem um carinho muito grande pela família e por todos que acompanham o jornalismo da Band. E a gente vai fazer o nosso papel de cobrar as autoridades. Agradeço a dona Gislaine, obrigado, Luiz Eugênio.
belíssimo trabalho, uma entrevista exclusiva, contou toda a história, mostrou tudo e esse é o nosso papel para você de casa entender o que acontece. Que as autoridades agora tragam respostas para a família. Ela vai estar orientada pelo Dr. Flávio Bonafé, que a gente conhece, que também passou por uma tragédia, né? Foi a morte do filho, que também até agora não tem esclarecimento. A gente já voltou nesse caso aqui, não vai esquecer, e a gente vai também agora acompanhar o caso do Vinícius até que uma resposta clara seja dada para a família e para a sociedade. É isso que a gente espera. Parabéns ao Luiz Eugênio Silva, belíssimo trabalho realizado neste início de Brasil Urgente Vale.